Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a resposta do Bureau of Western Hemisphere Affairs, do Escritório de Assuntos Ocidentais dos Estados Unidos, que avisou o Xandão e os bancos que ó, vai dar ruim essa decisão do Xandão aí, né? Você lembra que a gente fez um vídeo sobre a decisão do Dino, que é uma decisão totalmente idiota, totalmente sem sentido, né? O Flávio Dino deu um triplo carpado de merda para errar tudo, né? Sacaneou as prefeituras que estavam processando as empresas por conta do acidente de Mariana, sacaneou, muito provavelmente vai dificultar o Brasil na questão da aplicação da lei brasileira no exterior, e também a questão que ele pretendia, que era impedir a Magnitsky no Brasil, ele não impediu coisa nenhuma, né? Na verdade, ele botou os bancos do Brasil numa situação totalmente delicada, que pode ser terminal para esses bancos, né? Eu não sei qual banco que o Alexandre de Moraes usa, mas seja lá qual for esse banco tá fudido, meu amigo, porque com essa decisão do Alexandre de Moraes, evidentemente o banco vai querer encerrar a conta dele para atender a Magnitsky, o STF não vai deixar atender a Magnitsky, o banco vai ficar sem os Estados Unidos, vai quebrar, né? Mas aí a gente falou também no vídeo que o governo americano estava sabendo do problema, que o Dino fez essa lei meio sem pé nem cabeça, né? E aí eles responderam aqui, ó, vamos entender esse caso aqui, porque a resposta, bom, é basicamente o que a gente falou no nosso vídeo, só para complementar essa história. Essa notícia foi sugerida por As Mulheres Mais Bonitas São de Niterói, Alexandre de Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Alexandre de Moraes é tóxico para todos os negócios legítimos e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Então, o ponto da Lei Magnitsky é esse, o que eu falei para vocês. A Lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Ninguém está dizendo que o banco brasileiro tem que obedecer à Lei Magnitsky. O que o governo dos Estados Unidos fala é o seguinte, olha só, se você quiser fazer negócio aqui nos Estados Unidos, e, portanto, eles têm o direito de fazer isso, porque são negócios nos Estados Unidos, o banco tem que obedecer essa lista de restrição do OFAC, né? Aqui, ó, nenhuma corte estrangeira pode invalidar sanções americanas ou evitar que essas sanções tenham efeito sem consequências de violá-las, né? Pessoas americanos, cidadãos americanos estão proibidos de transacionar com ele, e pessoas não americanas, pessoas e entidades, tá? Também organizações não americanas, tem que tratar a coisa com cuidado. Aqueles que derem apoio material para violadores de direitos humanos podem receber sanções elas próprias. Então, ou seja, é assim que funciona a coisa, né? O banco, por exemplo, o Itaú, o Banco do Brasil, não sei qual banco que o Alexandre de Moraes usa. Se ele usa esse banco aqui no Brasil, não é que os Estados Unidos têm poder de proibir o banco de ter a conta. Não, não é isso. O que os Estados Unidos vai falar é o seguinte, olha só, se você quiser fazer negócio nos Estados Unidos, tem que acabar com a conta desse cara. Ah, mas eu não quero acabar com a conta desse cara. Então beleza, então a gente vai cortar seus negócios aqui nos Estados Unidos. E isso é um problema enorme, como eu falei para vocês. Os Estados Unidos é a locomotiva do mundo, meu amigo. A maior parte do PIB está lá. A maior parte do dinheiro, do financiamento está por lá. Muita coisa que o Brasil exporta para lá, né? Mesmo com as sanções, com as tarifas e coisa e tal, ainda exporta muita coisa para lá. Vai ser uma pedrada para bancos brasileiros, até para a questão de investimento, cara. Investimento nos Estados Unidos é um outro patamar em relação ao resto do mundo, né? Então, essa daqui é a situação, né? Aqui, ó, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil traduziu a nota aqui feita pelo Escritório de Assuntos Ocidentais. O Alexandre de Moraes é tóxico para empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seu mercado. Não vou ler de novo, já li para vocês aqui. Agora, a questão toda é essa, né? Quem que ficou com essa bomba? Ficaram os bancos brasileiros. O que o pessoal está querendo dizer, o que o Dino espera é que os bancos usem isso para dizer para os Estados Unidos, olha, eu não posso cortar a conta do Alexandre de Moraes, porque tem uma lei aqui no Brasil que me proíbe de cortar a conta dele, né? Então ele acha que isso vai ser justificativa suficiente para essa situação, de forma a livrar os bancos brasileiros. Não é que ele acha que vai resolver o problema, mas ele sabe que a aplicação da lei americana, a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil, né? Mas ele acha que aí os bancos brasileiros vão poder virar para o OFAC, lá para a Secretaria do Tesouro americana, né, para o Scott Bessent, e falar, não, mas a gente não sabia que tem uma lei brasileira que proíbe, coisa e tal. E o que vai acontecer é que os Estados Unidos vai colocar sanções nesses bancos.
Pode até ser, tá? Assim, eu já falei pro pessoal, tem muita gente falando que a questão do SWIFT, os bancos brasileiros podem ser expulsos do SWIFT, né? O SWIFT, embora fique na Bélgica, ele obedece às leis americanas, tá? Não tenha dúvida, tá? Até porque a maior parte da negociação é feita em dólar, então não tem como não ser assim, né? Mas a verdade é a seguinte, eu acho pouco provável o bloqueio do SWIFT. Até aqui, os países bloqueados no SWIFT são o Irã e a Rússia. Então, assim, não tem, são casos realmente excepcionais em que há bloqueio do SWIFT. Não estou dizendo que não possa acontecer com o Brasil, eu estou achando só que não vai ser uma coisa imediata. Mas mesmo isso, bloqueio do SWIFT não é necessário. Como eu falei para vocês, esses bancos todos do Brasil têm contas nos Estados Unidos porque é altamente lucrativo para eles isso, né? Eles fornecem serviços para os clientes deles com dólar, tem muito investimento, até brasileiros gostam de investir nos Estados Unidos, porque, de novo, é uma boa oportunidade de investimento por lá. Você tem a questão de transações, você poder comprar coisas, viajar para os Estados Unidos, ter cartão de crédito nos Estados Unidos, tudo isso depende do Banco Brasileiro ter negócios nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos proíbem o Banco Brasileiro de ter essas coisas, ele vai gerar um problema bastante sério, né? Além disso, uma coisa importante são as empresas americanas. E aí as empresas americanas que atuam aqui no Brasil vão ter problemas também. Isso é a outra parte da defesa do Dino, né? O que ele acha é que ele quer constranger as empresas americanas para elas dizerem que não vão obedecer à lei da Lei Magnitsky, porque vão estar perdendo o mercado brasileiro, né? O problema é que não tem muita alternativa, cara, não tem o que fazer. O Trump, se tiver realmente interessado em fazer essa lei valer, ele pode valer essa lei. O Dino tá dobrando a aposta nessa história, vai perder isso daí e vai quebrar muita gente aqui no Brasil, no final das contas. Esse pessoal tá com essa ideia de que, não, mas vai ter o dinheiro dos BRICS, vai ter o SWIFT dos BRICS, e vai ter... Meu amigo, não vai ter, cara. Não, assim, vai ter em algum momento, mas ninguém vai usar essa porra. É igual ir para uma rede social Blue Sky. Não que a gente está aqui na nossa rede no Twitter e não gosto do Twitter, quero ir para o Blue Sky agora, porque vou fazer as coisas no Blue Sky. Você pode ir, não tem nada que te impeça. O problema é que não tem ninguém lá. É o que eu falo para vocês, é o efeito network. O efeito network é muito importante. Por que todo mundo vem para o YouTube para ver vídeos? Porque todo mundo está aqui no YouTube. E por que tem mais gente produzindo conteúdo para o YouTube? Porque tem mais gente para assistir os vídeos no YouTube. E por que tem mais gente assistindo vídeos no YouTube? Porque tem mais conteúdo produzido para o YouTube. Repara como é que uma coisa retroalimenta a outra, né? É o efeito network. Por que o Twitter, tem muita gente no Twitter, aí criaram o Blue Sky, que é o Twitter da esquerda. E muita gente da esquerda foi para o Twitter da esquerda de fato e acabaram voltando. Por quê? Porque não tem ninguém lá, só tem o pessoal da esquerda lá, entendeu? Assim, o fato de que quando você entra numa rede social, você quer que muita gente, você quer interagir com muita gente. A mesma coisa o SWIFT. O SWIFT, quando você quer mandar dinheiro para outros países, você quer ter um mecanismo que mande dinheiro para um monte de países. Você não quer ficar alternando sistemas e coisa e tal. É mais complicado, né? O que acontece é isso. O Alexandre de Moraes e o Flávio Dino estão esperando que as empresas americanas influenciem o governo americano para não perderem o mercado do Brasil. Mas a verdade é que eles sabem que não tem alternativa, tem que obedecer à lei americana, né? E, mais do que isso, a gradação das sanções pode ser tal que prejudique muito o Alexandre de Moraes, mas não prejudique outras pessoas de forma direta. Vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. Eu tô achando que o Flávio Dino se deu muito mal nessa história, né? O Eduardo Bolsonaro ainda colocou isso daqui, ó. Como sempre acontece, primeiro o Escritório de Assuntos Ocidentais posta no X, a Embaixada dos Estados Unidos posta em português, e no final do processo vem o resultado. Ou seja, deve vir coisa por aí, né? Aqui, os integrantes da Casa Branca do Departamento de Estado do Tesouro Americano foram informados nessa segunda-feira, dia 18, sobre a decisão do Flávio Dino que impede a aplicação das leis e decisões judiciais de outros países no Brasil. Aliás, outra coisa importante, né? Tem que lembrar para o Paulo Figueiredo que também teve um aumento de impostos da Netflix, que também foi feito nesse esquema. O Fux tinha colocado uma decisão que não aumentaria o imposto da Netflix, alguns ministros ficaram do lado do Fux, o Dino divergiu e acabou levando a maioria deles e a galera, né, ficou nessa história aí, né? Enfim, essa história tá ficando cada vez mais engraçada, vai ser com emoção.